Quem achou diz amém. Tem um amém mais daqui, viu, irmãos? Quem achou diz amém. Naamã capítulo 5, a partir do verso 1. Leitura um pouco extensa, mas faz necessário para este dia, amém? Uma história muito já conhecida de muitos de nós, mas Deus tem algo para falar conosco através dela mais uma vez hoje, amém? Acompanha comigo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, o que diz aí na sua Bíblia? Porém, leproso. Verso 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos em Dotã. Então enviou lá, perdão, irmãos, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, e dizia logo em chegando a ti esta carta: saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie em mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Verso 8: ouviu, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros, e parou na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne seja restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por ser ele de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não ia fazer? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não requeres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisto, perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. E o que nós precisamos tão somente é de revelação, é de entender o princípio, o propósito estabelecido pelo Senhor através desta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, contexto muito conhecido, muito ministrado, você já ouviu e talvez tenha até usado já para falar para alguém sobre a vida de Naamã. Naamã não é o alvo principal daquilo que quero trazer para você hoje. Na verdade, os meus olhos e aquilo que Deus tem para nos tratar hoje. Obrigado, hein, John? Aquilo que Deus tem para tratar conosco hoje não é de Naamã, mas eu quero ressaltar o contexto de Naamã. Naamã era um homem extremamente aceitado, extremamente com influência sobre o povo. Ele era chefe do exército, homem de confiança, um homem que declarava algo e as pessoas simplesmente obedeciam, porque era Naamã. Ele era poderoso naquilo, no natural, daquilo que estabelecia no reino. Mas a Bíblia diz que mesmo com todo este poder, mesmo com toda essa autoridade, ele tinha algo muito grave sobre a sua vida. Ele tinha lepra. E a lepra até hoje é uma doença muito difícil de ser controlada. Mas nessa época era um sinal de exclusão. Agora veja o ponto: ele era o chefe do exército, cheio de serviçais, cheio de empregados, com autoridade. Ele estava ao ponto de agora de ser excluso, porque ele não poderia estar no meio das pessoas, porque ele estava contaminado de lepra. E aí a Bíblia diz que algo que eu quero que você se atente: ele já leproso guerreou contra um povo, e nessa guerra, nessa batalha, ele tomou uma menina. A Bíblia diz que era uma jovem, uma menina, como escrava. A Bíblia não diz o nome dela, porque o contexto que ela fez é muito além do que o nome dela poderia nos significar. E essa menina, uma escrava, ela viu que Naamã estava doente, e naquele momento ela fez exatamente aquilo que eu e você precisamos fazer no decorrer da nossa vida cristã. Você não pode ter sobre a sua vida um peso desnecessário que você precisa ganhar vidas para Deus. Pastor, que conversa é essa? Como é que eu não preciso ganhar vidas? Mudou? A questão é que existe um peso, uma conotação errada, que você precisa ganhar, mas na verdade, quando você pensa nesse ganhar como uma tarefa, isso se torna pesado. E o Senhor Jesus diz que Ele não usou esta palavra de ganhar, Ele tão somente deu uma ordem: ide por todo, pregai o Evangelho. Ele diz também que nós deveríamos ser o que dele? Suas testemunhas. Deus não mandou você ganhar vidas. Deus mandou você ser testemunha. Testemunha do que, pastor? Daquilo que Deus é na sua vida, daquilo que Deus fez e faz, e daquilo que você tem convicção que Ele vai fazer na sua vida. Então somente a ordem de Deus foi que sejamos testemunhas. E para ser testemunha, não precisa de um palco, não precisa de um palanque, não precisa de um lugar mais elevado para que as pessoas te vejam, não precisa de várias pessoas, não precisa de um ambiente preparado, precisa tão somente abrir a boca. De que forma, pastor? Da sua forma, do seu jeito. É na mesa de trabalho, com a pessoa que compartilha a mesma bancada com você, ou a mesma máquina, na mesma linha de produção, na mesma área, dentro da própria casa. Simplesmente a ordem de Deus para mim e para você é que sejamos
testemunhas. Aleluias. E essa menina fez exatamente isso. Veja, ela não estava ali a passeio. Aquela menina não foi convidada para passar uns dias na casa de Naamã. Ela era escrava. Você entende o que é ser escravo? Ela estava ali por obrigada. Ela ia trabalhar contra a vontade dela. Ia ter que manda, limpa, cozinha, passa, dorme onde que eu mando, faz o que eu mando. Ela é escrava. E aí ela tinha uma oportunidade, mas ela conhecia o Deus vivo. Aleluias. E a oportunidade natural que ela tinha, qual que seria, Vitor? O quê? Ele está com lepra? E eu sou escrava dele? Vou orar para Deus acabar com esse negócio logo, para essa lepra pegar de vez e para ele abotoar o paletó. Naturalmente ela podia, ela era escrava, ela estava ali debaixo de escravidão, mas ela nem lembrou dessa questão. Ela tão somente tinha algo que nós falamos semana passada. Ela tinha um relacionamento com Deus. Quem estava aqui domingo passado, diz amém. Ela tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento era tão verdadeiro, tão intenso, que a oportunidade que ela teve de falar, de testemunhar, ela abriu a boca, e ela procurou a esposa de Naamã e falou assim: olha, se ele fosse lá da onde eu sou, lá tem um homem que pode curar ele, lá tem um profeta. Veja, é claro que você sabe todo o contexto, eu não vou diminuir jamais o contexto, que Naamã foi tratado por ser um homem de autoridade, e chegou lá e mandaram a carta para o rei falou que eu não tenho poder nenhum, e o profeta se mostrou, e aí ele foi diante do profeta, e o profeta nem saiu na porta, e ele ficou indignado: como pode, eu sou o chefe, não sai nem na porta, quem ele pensa que é, e lavar nesse rio cheio de barro, tem tanto rio mais bonito, tem um chuveiro quente lá em casa me esperando. Não tinha chuveiro, amém, irmãos? É só para fantasiar. E ele ficou indignado, mas ele precisava ser tratado em algo muito profundo, e ao ponto que Deus usou até aqueles que eram com ele, e ele foi tratado, mergulhou, foi curado. E o final do contexto, ele ainda se preocupa que aquilo que ele usava de oferta, de sacrifício, ele precisava entregar para o profeta, porque se ele voltasse lá para a terra, o rei dele cultuava outro Deus, ele ia precisar cultuar outro Deus. E o profeta falou para ele: vai em paz, não precisa nada, ele não tem preço. Milagre não tem preço. Não tem preço. E aquela menina usada por Deus, literalmente, porque ninguém falou para ela: quando você vê algo, fale. Quando você perceber, fale. Simplesmente ela tinha uma vida com Deus, ela tinha intimidade com Deus, e a primeira oportunidade que ela teve dentro daquela casa que ela era escrava, ela testemunhou. E o testemunho daquela menina, salvou a vida de Naamã. E deixa eu dizer para você, com absoluta certeza, diante da posição que Naamã tinha diante do povo, muitos se converteram ao Senhor dos Exércitos, porque ele não chegou lá falando, faça, ele chegou lá mandando. É o seguinte: eu fui lá, fui curado, eu sou o chefe aqui, agora eu estou mandando, todo mundo vai seguir quem eu estou mandando. Era o padrão dele, era o jeito dele, general, chegou lá e mandou. O testemunho de uma menina mudou a história do general, mas com absoluta certeza mudou a história de muitas outras pessoas. O milagre precisava acontecer. Eu sei que muitas circunstâncias, situações da minha e da sua vida, você almeja tão somente um milagre. Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a sua mão, não fica com vergonha não. E você pode querer e desejar um milagre, mas a questão é o seguinte: você vive em prol desse milagre? Ou você vive nesse milagre até que ele aconteça e você vai buscar outro depois? Porque deixa eu te dizer algo: quando você depende de Deus, você não vive de milagre em milagre. Tem uma situação na sua vida que Deus vai operar um milagre sobrenatural, vai mudar a história da sua vida, ao ponto de o seu relacionamento com Ele ser intensificado.
Milagre só acontece porque primeiro você ativou algo que para Deus é extremamente fundamental, é a fé. Não acontece milagre sem primeiro ter acontecido algo dentro de você chamado fé. Pastor, Naamã não conhecia Deus, é verdade, mas quando ele foi liberado aquela palavra, se pedisse outra coisa você ia fazer, então faça. Naquele momento gerou no coração de Naamã fé. Pastor, mas ele não acreditava. Mas não depende de Naamã, depende de Deus. Deus não deu para Naamã aquilo que ele merecia, Deus deu para Naamã aquilo que ele é. Porque se Deus esperar dar para mim e para você aquilo que nós merecemos, nós estamos perdidos. Deus não dá para nós segundo aquilo que nós merecemos, Deus dá para nós aquilo, segundo aquilo, o tamanho que ele é. Por isso que eu e você somos tão abençoados. Não merece, mas desfruta. E a questão que a fé naquele momento que ele ouviu aqueles homens também que não acreditavam em nada, mas já estamos aqui, já viajamos, já mergulha lá, já deu mergulho tantas vezes, já fez tanta coisa, mergulha lá. Naquele momento que ele aceitou e que ele entrou naquela água, gerou fé. E quando gerou fé, Deus viu fé, e agora ele falou assim: já que gerou fé, onde tem fé, eu opero milagre. Mas o milagre, veja irmãos, quando você almeja um milagre para a sua vida, quando você busca um milagre para você, que você deseja e vê que entende que é necessário, o milagre em si não é o que Deus está querendo alcançar em você. Talvez o milagre que você está buscando é uma cura, talvez o milagre é um respiro financeiro, que você chegou num ponto que está tudo perdido. Talvez o milagre é aquela vida que você acha que jamais ela vai aceitar sentar aqui e ouvir uma palavra, de ir à célula, de muito menos fazer como esses corajosos e descer as águas do batismo hoje. Alguns de nós no natural enxerga vidas assim, mas quando é que isso muda? Muda quando gera fé. Quando gera fé, Deus opera o milagre. Mas Deus não opera o milagre. Me perdoa se você almeja tanto, talvez, eu vou usar o exemplo mais comum. Você almeja uma cura, uma libertação, e você vê que isso é só através de um milagre. Deus, o propósito dele não está no milagre. O propósito de Deus está o que você vai fazer depois como testemunha que esse milagre vai acontecer na sua vida. Alguns domingos atrás, o irmão Walter veio aqui e contou para nós, testemunhou do milagre. Teve um acidente gravíssimo com o caminhão, saiu ileso. Deus operou um milagre e hoje ele testifica. Pastor, então o que está faltando para o meu milagre acontecer? Primeiro, gera fé no seu coração. Pastor, eu não vou poder pegar agora porque a Margarete pegou emprestado. Na minha sala, eu não canso de falar, mas eu tenho um vidrinho lá de grão de mostarda, porque eu olho para ele todo dia, pastor, e fico indignado todo dia, que a Bíblia diz que se eu tivesse fé do tamanho daquela sementinha, eu ia dizer para o monte, sai daqui e vai para lá, e ele iria. Eu falo, meu Deus, tem tanta coisa mais simples do que mover um monte e ainda não acontece. Eu preciso ter fé do tamanho daquela sementinha lá. Então não é um patuá, fica tranquilo, viu, irmão? Não é um amuleto, jamais. É só para eu orar e ficar indignado comigo mesmo, que eu preciso gerar mais fé. Mais fé. Ao ponto que quando eu gerar fé e Deus enxergar que a minha fé ligou, tocou nele. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, todo mundo tocou em Jesus, mas aquela mulher tocou diferente, porque ela gerou fé. Ela não precisava nem ter tocado, mas no momento que ela tocou, o Senhor sentiu a fé dela e agiu com milagre. É básico. Quem inventa muito, quem muda muito, quem deixa o contexto difícil é o homem. A Bíblia é simples, o Deus é muito simples. Jesus é a pessoa mais simples que existe. Tanto que ele fala, basta amar. Amor é o fundamental. Ama. De que forma? Incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Eu vou amar, eu vou andar com esse, porque
se eu amar ele vê que eu estou amando, eu vou ter alguma, ele vai olhar para mim, eu vou ser um líder, é só ele me olhar, né? Não, sem nada em troca, porque foi dessa forma que Jesus ensinou, é um amor incondicional. E aquela menina amou Naamã, incondicional. Falei, eu sei que Deus pode, eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele pode curar ele, mesmo ele tendo lá na minha cidade destruído tudo, ganhou a guerra, me pegou como escrava, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E a fé que ela tinha, a vida com Deus, a intimidade com o Senhor, deu vontade de testemunhar. Aí ela abriu a boca, e através do testemunho daquela menina, Naamã foi curado. Houve um milagre e mudou a história da situação. Algumas vezes você pode falar, pastor, mas como é que pode então? Precisamos estar preparados para isso. Como é que eu vou orar por uma pessoa se eu ainda não... Como é que eu oro por cura se eu estou doente? Como é que eu oro por emprego se eu estou desempregado? Como é que eu oro por família se a minha está meio bamba? Porque não depende de você, depende de Deus. Não depende de mim, não depende de nós, depende de Deus. Então, se você crê que Deus pode, Deus quer e Deus faz, seja testemunha, gere fé. Não depende. A situação mais diferente que poderia existir aqui estava acontecendo. Era uma menina sem experiência. Qual é a experiência que uma menina tem? Experiência de menina. Não tem maturidade, não tem uma vida, mas ela tinha algo fundamental, ela tinha vida com Deus. Ela tinha vida com Deus. Então Deus não olhou para a idade dela, para o tamanho dela, muito menos para a situação dela. Simplesmente Deus estava aguardando ela ser testemunha, e que ela abrisse a boca. E aí você fala, não, mas eu não sou capaz, eu não posso, eu não faço, mas como é que eu vou fazer? Não, mas lá no meu serviço, eu começar a orar, o pessoal vai olhar para mim, eu tenho um monte de defeito. É verdade, irmão, também tenho, mas maior do que os meus defeitos é o amor de Deus por mim. Maior do que as minhas limitações é aquilo que Deus, o Senhor, tem feito por mim, em mim e através de mim. E não é para a minha glória, é para a glória dele. Cada vez que você orar, cada vez que você falar, cada vez que você testemunhar, que a sua oração seja que a pessoa nem lembre. Que você lembra daquela ministração que foi feita, que você lembra da ministração, mas não lembra nem quem pregou, porque não importa. O que importa é a essência daquilo que Deus tem para mim e para você. Porque o dia que você se apegar ao homem, você se entristece, você se fecha, se blinda, se arma de um jeito que vai só prejudicar você. Mas Deus é amor, Deus é bom, Ele te ama e Ele quer te abençoar. Sempre. A vontade de Deus não muda. O princípio que Ele estabeleceu desde a criação não mudou. E a vontade dele ainda é ter uma grande família. E depende de quem ter uma grande família? De nós. Cada mensagem que você manda toda manhã, que edifica. Cada parabéns que você lembra de dar. Cada oração que você concorda, que você para 30 segundos que seja. Cada testemunho que você dá de vida. Maiores são os nossos testemunhos quando não são falados, mas são expressados. Esses são os mais fortes. Quando as pessoas você não precisa abrir a boca, mas olha para você e vê, não, tem algo diferente. Faz bem ficar perto de você, Gledson. Isso é maravilhoso. Se você alcançar o nível do que Deus tem para nós, de ser uma testemunha, você vai ver o quão prazeroso é. Deus faz, não por nós, mas acaba sendo edificante em nós. Quem é que nunca se alegrou de ter falado de Jesus para alguém e essa pessoa avançou naquilo que Deus fez? Se você pode olhar para os lados agora, dá uma olhada em volta.
Talvez rapidamente você vai encontrar alguém que você fez parte da história dela e semeou um pouquinho, semeou de verdade na vida dela, e ela está aqui hoje porque você semeou algo. Você semeou algo. Talvez ela não esteja aqui, mas ela está em outro lugar, mas firmada no propósito. Mudança de vida. Por quê? Porque você entendeu, assim como aquela menina, que você não tinha que fazer nada sobrenatural, você tinha que fazer nada teólogo, você tinha simplesmente que testemunhar o amor de Deus. Semana passada nós falamos sobre intimidade com Deus, vida com Deus, tempo com Deus. E você só consegue entender de verdade aquilo que nós compartilhamos semana passada quando você começa a viver isso. E quando você não começar, quando você não intensificar, é difícil de entender. É difícil de entender como é que um relacionamento com Deus vai mudar tanto a minha vida. Você precisa experimentar. Sabe algo que você não gostava de comer, porque você nunca tinha experimentado? E no dia que você experimentou, você falou: até que negócio vai? Né, André? Feijão. O André vai romper essa barreira, em nome de Jesus. Assim como o Reinaldo não está aí hoje, eu vou falar dele também. Arroz, né? Vocês podiam fazer uma junção. Ele experimenta o arroz, você o feijão, e vocês avançam, em nome de Jesus. Mas a questão, aquela comida que você não, você olha para ela, não gosto. Irmão, você já comeu? Não, mas nunca comi. Eu vejo isso, irmão, todo dia eu vejo isso. Eu tenho criança em casa. A Júlia, para isso Júlia, come? Ah, não gosto. Mas você nunca comeu? Mas eu não gosto. Ela olha com aquela cara, tipo, desprezando. Eu não gosto. Mas você nunca comeu, Júlia? Mas eu não gosto. Eu não lembro agora o que nós comemos outro dia. Ah, eu não vou lembrar, irmãos. Mas ela, eu fiz para experimentar, ela experimentou. Risoto. Irmãos, ela viu o risoto, a Isa, a gente gosta demais. E aí, vamos filha, vamos. Aí ela deu uma colherada. Aí o que aconteceu? Dá mais um? De novo. Dá mais. Gostou. Assim é vida com Deus. Você precisa experimentar, que você não vai deixar de ficar intenso e querer mais e mais. É vida com Deus. É prazeroso. Vontade sempre de quero mais. Eu falo para vocês, eu já contei isso algumas vezes, eu só gostava de ler gibi, até fazer o seminário. Lia só gibi e gostava de folhear o jornal para ver onde chegava lá, quando meu time ainda ganhava, assim. Faz tempo. Eu olhava lá, tentava me alegrar, mas agora, por isso que eu nem leio mais. Mas aí eu fiz o seminário, eu fui obrigado a ler. Obrigado. Cada matéria por mês, 4, 3 livros, e ia estudar, ficar apaixonado por ler. Então na minha casa tem um móvel lá, que já grande, cheio de livro. Eu já tenho livro aqui. E eu tenho que arrumar mais lugar para pôr livro, porque é prazeroso, você se envolve. Isso é tão pequeno perto daquilo que Deus tem. Se você se aprofundar naquilo que Deus tem para você, a intensidade vai ser sobrenatural. E quando você tiver um relacionamento desse nível com o Senhor, muito mais fácil será você ser testemunha. Será muito mais fácil você ser testemunha. E através do seu testemunho, vidas conhecerão a Cristo, que é o alvo. Esse é o alvo. Então lá na sua célula, como é que faz para as coisas acontecerem lá? Não precisa buscar um método, uma fórmula sobrenatural de fazer um jejum novo, de fazer um retiro. Não, já está estabelecido. Testemunhe. A partir da próxima semana de julho, vamos passar o período do evangelismo nas células, de alcançar vidas. Como é que você passou qualquer estratégia de evangelismo? Testemunhe. Nada mais, nada menos. Então somente seja testemunha. Vai encher a tua célula, vai multiplicar a tua célula, vai multiplicar o seu discipulado, vai multiplicar as redes. E nós vamos para outro prédio, porque não vai caber. Vamos multiplicar o culto, porque
Porque vamos ser testemunha. Não existe uma fórmula secreta. Vamos cumprir tão somente aquilo que Jesus falou. Seja testemunha. Agora, as duas vertentes dessa palavra: o testemunho do que a menina fez e do milagre que Naamã alcançou. Eu quero que você guarde muito forte o seu coração. Nós já vamos preparar para o batismo. Duas coisas que eu quero que você guarde no seu coração. Vem me ajudar aqui, Ti. Primeiro, você não precisa fazer nada sobrenatural para cumprir o propósito de Deus. Tão somente você precisa ser testemunha dele. E quando você testemunhar quem Deus é, o que Deus faz, os milagres vão acontecer em você e através de você. Mas para alcançar o milagre, tem que passar pela fase de intimidade com Deus, gerar fé e vencer no milagre. Mas não espere viver uma vida de milagre, milagre, milagre. Porque quando o milagre acontecer na sua vida, entenda: Deus fez a obra, agora você somente desfruta. Dá continuidade. Pastor, eu não vou precisar mais de milagres. Você pode almejar algumas coisas que aconteçam em etapas diferentes da sua vida, mas o que você não pode fazer é viver tão somente de milagre. Você precisa viver de vida com Deus, de intimidade, de fé, como a Bíblia diz, não de milagre. Mas Deus é bom, Ele te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer sim que esse milagre aconteça na sua vida. O que está faltando, pastor? Alguma coisa dentro desse percurso, desse trajeto? Tem uma falha aí no meio. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? O tanto que você testemunha da parte dEle, e o tanto que tudo isso gera em você fé, para que as coisas aconteçam. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos, no seu lugar mesmo. Que eu quero compartilhar em oração com você, que o milagre não é o primeiro alvo de Deus. O milagre é só a forma de Deus operar algo muito maior que Ele tem para você. O milagre também não é o ponto final de Deus. Deus não para quando Ele opera o milagre. O milagre é só uma fase, um ponto crucial na sua vida, de uma mudança de status, de uma intensidade de nível. Naamã era um homem extremamente respeitado. Imagina o que ele influenciou depois de tudo que aconteceu na vida dele. No mínimo, a casa e todo o seu exército entendeu que em Israel existia um Deus e há um profeta, e o Deus verdadeiro estava lá com eles. Milagre não é para matar em nós aquilo. Milagre, na verdade, não é a solução da sua vida. Milagre é para matar aquilo que te deixa independente de Deus. Pastor, é tão assim? É tão assim. O milagre vai acontecer na sua vida, não é para que você receba tão somente um prêmio, mas para que aquilo que está te deixando tão independente de Deus te aproxime dele. O milagre vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Porque no teu fé começa a gerar expectativa e a mais fina fé, mais profunda. E deixa eu te dizer umas coisas, enquanto você está aí refletindo naquilo que Deus está falando para você. Algumas coisas que você coloca como milagre não podem ser chamadas de milagre,
Porque tudo aquilo que você tem capacidade para resolver, você não pode chamar de milagre. Se existe um problema dentro da sua casa, não é um milagre que vai resolver, é um posicionamento seu. Domingo passado nós fomos chacoalhados pelo Senhor, e no final do culto uma família veio falar para mim: nós estamos indo fazer algo que Deus mandou. Eu falei: então vamos, nós estamos intercedendo. Não foi um milagre, foi um posicionamento de Deus, e restaurou. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Restaurou. Algumas semanas atrás nós convocamos aqui para uma quarta-feira, você que estivesse desempregado viesse aqui orar. Naquela quarta-feira eu errei a minha agenda, eu tinha um discipulado, mas o pastor Nori estava aqui. Dé estava aí. E aí vieram 3 pessoas, né, pastor? 2 estavam, uma estava acompanhando, 2 que eram realmente desempregados. E elas já têm procurado o pastor aqui, as portas já têm se aberto. Não foi milagre, foi posicionamento, é diferente. Primeira coisa que você precisa tratar dentro de você: o que é milagre e o que é posicionamento. Aquilo que está dentro da sua casa, você pode sim resolver, com a luz que Cristo traz sobre a sua vida através do Espírito Santo. De que forma, pastor? Do jeito mais simples tem que ser feito. Senta, ora, resolve e agradece. Pastor, não é tão simples assim. Não é porque você está criando isso, alimentando e está se tornando um gigante. Você só precisa de uma pedrinha, uma só, para derrubar esse gigante. Senta, perdoa, libera perdão. Nós temos aprendido algo, a Tá sempre fala: quem tem mais luz, cede primeiro. Pastor, mas o que é isso? Não é meio simples, irmão. Estou falando que você é o dono da razão, mas vai chegar algum momento dentro de uma situação, de uma circunstância, no lar, na família, no trabalho, que quem tem mais luz cede primeiro. Pastor, mas não sou eu errado, é ele, é o fulano. Cede primeiro. Cede você primeiro. Mas ele vai ficar se achando. Então não cede ainda, que você precisa ser tratado. Precisa tratar algo aqui e principalmente aqui. Precisa tratar algo aí dentro do seu coração. Que se você não abre mão, que se você não cede primeiro, é que você acha que se eu ceder ele vai ficar se achando. Mas é ele, é ela que está errado. E se eu fizer isso ainda, eu vou dar motivo. Não. Quem tem luz, mais luz, cede primeiro. Em que situação, pastor? Em todas. Em que tempo? Em todo o tempo. E depois, alimenta com Deus isso. Abra a janela, abra as portas, acende as luzes, para que haja luz o tempo inteiro. Não permita que as coisas se fechem. Comece a dividir o que é milagre e o que é posicionamento seu. Com seus olhos fechados ainda, depois de falar um pouco disso, eu queria que mais uma vez perguntar. Talvez algumas mãos possam mudar agora, e não fique triste em mudar. Quantos aqui precisam de um milagre? Levanta a sua mão. 70% das mãos mudaram. Porque nós entendemos. Pastor, em tudo isso teoria é linda, é verdade. E na prática, se você continuar fazendo o seu braço, vai continuar sendo difícil. Mas quando você estiver disposto a colocar nas mãos do Senhor e permitir, não só pela palavra, Deus sabe, Deus faz, Deus pode, mas não permite ser tratado, não permite ser cuidado, não permite ser sarado. Deus não quer te maltratar, Deus não é um carrasco, Deus é amor, Ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele está pronto para te abençoar, mas não é do seu jeito, é do jeito dele, porque o jeito dele é a vontade dele.
E a vontade dele é a única citada, que ela é boa, perfeita e agradável. E tudo que está fora da vontade de Deus não é bom, não é perfeito e não é agradável. Você precisa resolver isso hoje, dentro de você primeiro, e com Deus também. Primeiro, resolvendo dentro de você. Se não é um milagre, é um posicionamento seu que precisa acontecer. Você está disposto a fazer? Talvez o posicionamento que você precisa tomar é muito difícil, porque você é um filho, e você precisa falar algo muito verdadeiro para o seu pai. E aí existe aquela questão que o pai, é autoridade. Como é que vai ser? Como é que eu vou chegar e pôr o dedo na cara do meu pai? Não estou falando para você pôr o dedo na cara do seu pai. Eu estou falando para você, como filho que ama, senta com ele, seja a luz, traga a luz, você. E você que é pai, mas eu já cansei, eu falei, eu preguei, eu ministrei, eu estou testemunhando, mas nada muda a história do meu filho. Insista, testemunhe. Até quando, pastor? Até que aconteça, porque vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Quantos aqui poderiam levantar as mãos, que quando você começou a conhecer a Deus, a Cristo, você era muito resistente? Eu não vou andar nesse negócio não. Ser crente, batizar, ir na igreja. Quem pode erguer a sua mão assim como eu? Pode falar isso. Sabia que não foi um milagre? Foi posicionamento. Não, pastor, foi um milagre porque eu era... Você não imagina o que eu era. Não foi milagre, foi um posicionamento. Milagre é onde tem morte e Deus traz vida. Milagre onde existe um diagnóstico de fim e Deus traz um recomeço. Isso é milagre. O restante é posicionamento. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Todos vocês que podem ficar. Nós vamos orar. Pastor, hoje ainda é dia de festa? De muita festa. De muita festa, porque estamos alcançando em Deus aquilo que Ele tem para nós. Se você tem condições, fique em pé no seu lugar, feche seus olhos, não se distraia com nada agora, com nenhum movimento, e não faça outra coisa também. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração, e que você, que tem sim a capacidade de separar essas coisas, separa em você agora o que realmente você precisa de um milagre e o que realmente você precisa de uma posição, de um posicionamento, de tomar algumas ações, de algumas atitudes. Comece a fazer isso com você mesmo agora. Se você quer fazer isso em silêncio, faça. Se você quer abrir a sua boca, abra. Tenha liberdade na presença do Espírito Santo, mas faça. Enquanto você faz isso em oração, eu queria te colocar algumas coisas que não são apelativas não, mas são necessárias. Não espere perder para dar valor. Não espere não ter para sentir saudade. Não se arrependa por aquilo que você nem ao menos tentou. Não deixa isso bater em você. Não deixa isso ser mais forte que você. Não deixa a opinião dos outros ser mais forte daquilo que Deus tem para você. O meu maior problema que eu tinha comigo mesmo, quando eu decidi andar nos caminhos do Senhor, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, era o que os outros iam achar. Os que eu achava que eram amigos, as minhas atividades, com o que eu ia ter que fazer com tudo aquilo. Era o que mais me incomodava. E hoje o que eu vejo que quão pequeno era isso. Enquanto você alinha dentro do seu coração, pedindo sabedoria para Deus, o que é milagre e o que é posicionamento,
Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, estamos reunidos aqui essa noite, tão somente porque o Senhor é Deus. Não queremos fazer nada além daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos neste momento, Senhor, confessar diante de Ti nossas limitações, o nosso nível de achismo, nosso nível do que queremos ou deixamos de querer, e reconhecer que existem sim situações que não são milagres que eu preciso, mas eu preciso de um posicionamento. Senhor, se eu não tenho luz, me permita ter luz e ter mais luz nessa situação, e que eu abra a mão primeiro então, mas para que o Teu nome seja glorificado sempre. Não é para que eu me sinta satisfeito, não é para que eu me sinta alegre, ou com o dever cumprido, ou com a razão de tudo, mas que o Seu nome seja glorificado. Tão somente o Teu nome seja glorificado. Opera em nós hoje, Senhor, nesta noite, esta convicção, e que não seja simplesmente uma oração, mas que possamos agir, literalmente agir, ainda hoje, ainda agora. Não nos permita, Senhor, nenhum sentimento ruim, triste, daquilo que deixamos de fazer. Perdoa sim as nossas limitações, pecados e falhas, mas também nos permita mudar, a melhorar, a crescer naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas eu ainda quero orar por milagres. Se você tem um milagre para Deus operar na sua vida, eu queria te pedir para sair do seu lugar, porque nós queremos orar por vocês. Os pastores, obreiros, discipuladores.